Aí, olha aí, ó. Fica uma árvore ali, ó. Assim que fica. Mas é o outro azul que ele tá falando, tu vai ver, quando aparecer eu te mostro. É um que fica só o azulão, a gente fica na frente. Você tava no slide, só que no lugar do slide fica uma tela azul. Isso Ali, aí, ó. É, tipo isso É aí. esse aí. Aí vai pro Aí na lugar. sequência aparece a aula. Entendi. Entendeu? Aí ele ficava azul o tempo todo. Não, é só um detalhe para brilhantar a nossa aula. Obrigada. Uau. Obrigada. Nada. Olha só. Eu ia falar, não, porque falaram que o O quê? lilás era morto, aí taca o azulão aí pra... Mas ficou bom esse preto com branco. Aí eu me coloquei aqui para não ficar muito assim, né? Fechou aqui, ó. Pronto. Tá aí. Estudo da língua. Tipos de predicado. Do prejudicado. Predicado verbal, não verbal. Eu tô me achando grande. Olha, alto. Aí eu falei, não, vou ajeitar esse... Já, Amadinho. Vamos tirar nosso retrato. Vai tirar, ó. Aqui. Aham, isso. Deixa eu arrumar aqui meu negócio. Ai, meu Deus, espera aí que fica aparecendo aqui esse detalhe. Quando fora do retrato, aí eu olho lá para as câmeras. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver qual... Deixa eu ver se esse daqui é assim. Não, tem um lado que tá... Ah, por causa da posição do teu cabelo. Cadê? Para fazer assim. Assim. Sorri! Respira. Certo, Amadinha. Tira nosso foto? retrato, Gil? Ah, Sim. queremos. Pronto. E aquelas fotos horrorosas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos, professora Alessandra Gomes. Olha aí. Logo no início, nós travando a língua. Parando no comecinho da aula, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Preparado para mais um encontro? Mais uma aula, mais reforço, mais busca da sua memória. Professor, nosso parceiro, tá tudo certinho aí na sala? Então vamos lá, o que é que nós temos para hoje? Na aula 38.1 nós temos tipos de predicado. Já vimos tipos de sujeito, agora os tipos de predicado, certinho? Mas como sempre a gente começa com um texto. De olho na tela. Qual é o nosso texto hoje? Profissão de fé, de Olavo Bilac. Ó, invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo, faz de uma flor, imito. Pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me, sobre o papel a pena com quem prata firme. Corre o cinzel, corre, desenha, enfeita a imagem. A ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Tosse, aprimora, alteia, lima, a frase e enfim. No verso de ouro engasta a rima, como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourives, saia da oficina sem um defeito. Olha só. E aí aqui, que a louvor do verso acaso, tão subtil possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E horas sem conto passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento.
Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena, segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Eita, então aqui é o poema de Olavo Bilac. Em tom de conversa. No verso acima, a atividade poética é comparada ao louvor do ourives, porque para o autor o quê? O que vamos falar sobre essa questão? Ele faz essa comparação. Por que ou para o autor? O que nós temos aqui? Porque a poesia é preciosa como o rubi. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Olavo Bilac, né? Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac foi um jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro do período literário parnasiano, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, criou a cadeira 15 da instituição, cujo patrono é Gonçalves Dias. Olavo Bilac aí para vocês. Uma leitura bem carregada, né, pessoal, de termos não tão utilizáveis no dia a dia, mas que traz uma mensagem, traz uma reflexão aí pra gente, tá? Certo. E agora, Amadinho, a sintaxe com os tipos de Predicado. Conversando um pouquinho com vocês. Sobre o predicado agora. Os tipos de predicado. Não vai ser diferente do tipo de Sujeito. Sabe? Cada um vai ter uma classificação. Lembrar, quando a gente estudou os tipos de sujeito, sujeito simples, qual é o macete? O que você deve fazer para identificar o sujeito simples? Você faz a pergunta ao verbo. E aí você já encontra vem a resposta. Isso, tá certo? um núcleo. Se aparecer um núcleo, sujeito simples. Sai do simples, vai embora para o composto. O que você composto faz? Já diz tudo, né? Quando você fala composto, você lembra o quê? Todos os termos, quando nós colocamos aqui composto, eu vou lembrar de dois ou mais. Pronto, já é uma dica. O oculto. Aí você vai lembrar do seu amigo secreto, amigo oculto, né? Que fala que ninguém sabe, mas dá para identificar quem é a pessoa, né? Exatamente. Por onde? Pela desinência verbal. Pelo verbo, pela terminação verbal. Isso. Por exemplo, gosto de açaí. Olha só, eu gosto. Quem fala gosto? Primeira pessoa. Encontro? Eu gosto, então... Já está identificado. Simples, composto e oculto. E indeterminado na terceira pessoa do plural, somente o com predicado. E essa informação não dá para saber quem praticou a ação e o sujeito inexistente, a oração sem sujeito, com os verbos impessoais, indicando tempo, fenômeno da natureza. Isso, lembro lá dos fenômenos da natureza, né? Então eu vou relacionar. Fenômeno da natureza é o quê? Mas eu preciso saber como ele está colocado dentro da minha oração. Certinho? E aí eu vou saber se é isso, se é aquilo, você já tem esse domínio. Então, falamos um pouquinho sobre os tipos de sujeito e agora, diretamente para o nosso predicado. Exatamente, né? Que é a declaração que eu tenho do sujeito. Então, vamos lá, o estudo do predicado. Vamos estudar o direcionado ao verbo. Aí você vai identificando o verbo, se o verbo é de ação... Se fala do estado, tudo isso, tá certo? Vamos começar pelos exemplos aqui, de olho na tela. O estudo do predicado. O predicado é o que se comenta sobre o sujeito, é a declaração que eu tenho do sujeito. Sempre eu falo, né? É informação. Então, os alunos festejaram a chegada das férias. Aí você tem aqui, a palavra festejaram. É a parte principal aqui na faixa do predicado. Então, aí eu tenho, se festejaram, é o quê? É um estado ou uma ação? Aí já vai pensando nisso, estado ou ação. O balão voou para longe. Mais outro. Cadê o verbo? Vai identificando aí. Os alunos continuaram a comemoração. Olha aí. Os alunos parecem felizes. Aqui nós temos algumas situações.
quais. Exatamente. Aí você já vai pensando aí, né? Qual é a declaração do que eu tenho dos alunos? Festejaram a chegada das férias. O balão, que ele voou para longe. Os alunos continuaram a comemoração felizes. E os alunos parecem felizes. Agora vamos pegar a primeira. Festejaram. Fala de quê? Da ação. Quando eu tenho um verbo que indica uma ação, aí ele vai ter uma classificação. Que ele pode ser um verbo, né, transitivo ou intransitivo, tá certo? Aí esse transitivo, ele pode ser direto ou indireto, tá certo? Aí nós temos também o verbo de ligação. O verbo de ligação serve para ligar o que? O sujeito ao seu predicativo. É aquela palavra que vai falar do estado, tá bom? Então, calma. Por partes, vamos lá. Aqui nós temos a avó conta para as netas suas histórias de infância. Aí, ó, o que que é? Aqui você já tem que a avó é o sujeito e conta é o quê? Como é que você vai classificar né? ele? A ação de contar a história, é a ação, né? É verbo de ligação? Exato. Você vai classificando. As netas gostaram das histórias fantásticas. Exatamente. Qual foi a ação? Gostaram, não é mesmo? Então, sempre o predicado vai começar a partir do verbo da oração. Predicado verbal. Nós temos a classificação deles também. Possui o verbo de ação, como foi colocado no exemplo, que é também o núcleo do predicado, tá? O verbo ele pode ser ou não ter complemento, isto é, vir acompanhado de um objeto. Então, o neto visitou a avó. Agora eu falo assim, o neto visitou, aí você faz a pergunta, quem? A avó. Automaticamente vem a pergunta, né? Exatamente. Então, visitou a avó, qual é a ação? Você já sabe que é o verbo, então, visitou. Então, ele que é o núcleo da ação. Então, ele que vai ser o núcleo do predicado verbal. Depois nós temos a menina entregou flores para a aniversariante. Aí você tem aqui, né? Entregar, né? É uma ação. Então, é o verbo que é o núcleo do predicado verbal. E depois toda a família festejou. Pronto. Bom. Também aí já passou a informação. E tanto que ele nem precisou de complemento, né? Quando aquele que precisa de complemento é verbo transitivo. Quando aquele que dá a informação é o quê? Verbo intransitivo. Fechamos o verbal, agora vamos falar um pouquinho sobre o predicado nominal. Já o predicado nominal, nós temos como núcleo um nome. Ele vai caracterizar o sujeito da oração e está ligado a este por meio de um verbo de ligação. E você vai relembrar quais são os verbos de ligação que você conhece. Nesse caso, a característica é o núcleo do sujeito. A avó ficou surpresa. E olha só o outro, os netos estavam felizes. Então, você tem aqui o verbo ficar e o verbo estar. Então, aqui é um verbo de ligação, tá certo? Ele vai determinar o estado do sujeito. Quem é o sujeito da primeira oração? A avó. Quem é o sujeito da segunda oração? Netos. Além do predicado verbal e o nominal separados ali, nós também temos o predicado verbo nominal. Como que ele se apresenta? Ele traz para a gente um verbo de ação e uma característica que pode referir-se diretamente ao sujeito, tá? Predicativo do sujeito e quanto ao objeto, o predicativo do objeto. Mas tudo fica mais fácil através do exemplo. Olha, a avó festejou animada. Quem estava animada? A avó, tá certo? Então, esse animado é característica da avó. E a avó é o sujeito, por isso que é predicativo do sujeito a palavra animada. O menino deixou a avó orgulhosa. Já nessa segunda oração, nós temos quem deixou a avó orgulhosa? O menino. Então, o menino aqui é o sujeito da oração, tá certo? E esse orgulhoso está relacionado a quem? Ao menino ou à avó?
Claro que já está marcado aqui, vocês estão percebendo, né? Que a avó, ela é completa o sentido do verbo deixar, então ela é um complemento verbal. Então ela está sendo o objeto do complemento verbal, né? Ele é objeto. Então, por isso que ficou predicativo do objeto. Que é característica do objeto. E agora falando sobre a transitividade verbal. O que nós temos aqui falando sobre isso? A classificação de um predicado depende de quê? Vai depender, pessoal, diretamente do tipo de verbo que ele contém. Por isso, ao estudar os tipos de predicado, é necessário identificar a predicação dos verbos. E aí, por isso que você precisa saber predicado verbal, predicado nominal, acompanhado lá dos verbos de ligação, tá? Então, aqui falando sobre a transitividade verbal. O verbo é, sem dúvida, a palavra mais importante da oração, vocês concordam? Tira o verbo, como é que fica? Tem sentido? Primeiro que nem tem oração, não é assim que nós aprendemos? Quando conhecemos o conceito de frase, oração e período? Certo. Agora, os verbos de ligação relacionam o sujeito a uma característica pertencente a ele ou expressam um estado, que pode ser permanente ou transitório, do sujeito localizado no predicado nominal. Então, você já consegue identificar o sujeito, o restante é o quê? É o predicado. Então, nós temos aqui um verbo que indica estado transitório. Olha só. Aqueles estudantes andam desanimados com o campeonato. Tá bom? É só um momento. Agora outra. A velha senhora estava curiosa. Agora vamos ver para um estado de permanência, né? Nós somos filhos de João. Então não tem esse negócio que é transitório que vai mudar, tá certo? É permanente, né? É permanente. Então temos aí verbo de ligação. E continuando com os verbos de ligação, você tem mais exemplos aqui. Como é que eu vou identificar? Ela estava linda. Depois nós temos os alunos andam animados ultimamente e o professor permanece atento. Então, você tem aí o verbo estar, o verbo andar e o verbo permanecer. Aqui e aqui. Todos, né, com a função de verbo de ligação. Professor, o que é esse verbo de ligação? Amadinho, o segredo é, você tira o verbo, faz de conta que não tem esses verbos. Aí fala assim, ela linda, dá para entender? Ótimo, dá para entender. Então, ela estava linda, ela é linda, ela parece linda. Eu posso encaixar qualquer verbo de ligação aqui, que eu posso retirar da frase e não vai perder o sentido, tá certo? O verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo, como está aí. Então, acontece com os alunos andando animados, alunos animados ultimamente. O professor atento. Viu só que continua entendendo a frase? Com sentido, né? Agora, os verbos significativos. Agora, aqui é o macete. Veja aí. Ó, e vão usar o mesmo lá do verbo de ligação, só que vai mudar a função dele. Aí, em vez de ele ser verbo de ligação, ele vai ser verbo intransitivo. Como que eu vou saber? Quando vem com adjunto adverbial. Aquele que dá ideia de lugar, de tempo, companhia. Então, nós vamos aqui, ó. Ela estava no casamento. Ó, é necessário esse verbo estar aí. Os alunos andam muito. Olha só, andam muito, intensificando, né? O verbo andar. E o professor permanece na sala de aula. Na sala de aula é adjunto adverbial de lugar. Verbos de ação, senhores. Relaciona o sujeito a uma ação expressa em que local? No predicado verbal. O casal namorava no quintal. Exato, namorar. Olha aí. A velha senhora sorria atrás da porta. Olha aí, sorria, né? Então, isso, a velha senhora sorria. Precisa mais de alguma coisa? O casal namorava, precisa dizer mais alguma coisa que ele estava namorando? Os detalhes? Já está completo, ele sozinho é capaz de transmitir a mensagem. Então, o que é um verbo intransitivo, né?
O que são, né, verbos intransitivos? São os verbos que expressam as ações que se limitam ao sujeito sem envolver ou recair sobre o objeto. Ou seja, não vai precisar de complemento verbal. Já tem o sentido completo. Ele sozinho é capaz não é? de transmitir a mensagem. Continuando aqui, o rapaz surpreendeu a moça. Aí se parasse assim, ó, o rapaz surpreendeu. Aí você vai dizer, tá completo? Se parar bem aqui, o rapaz surpreendeu, ponto. Aí o quê? Quem? Surpreendeu quem? E o quê? A Onde? moça. Aí então já tá, essa moça é o complemento verbal. Depois, a moça segurava, Segurava o quê? olha aí, Um bilhete. o jovem gostou da Da surpresa do rapaz. Então aqui você tem o verbo surpreender, segurar e gostar. Todos eles estão exigindo um complemento verbal. Só que um pede o auxílio da preposição. Vai completar com auxílio, o outro não. Completa sem auxílio de preposição. Quando eu tenho um complemento verbal sem auxílio de preposição, vou chamar de objeto direto, como no caso aí. Surpreendeu a moça, segurava um bilhete. Agora, a jovem gostava de, ou da, ó, gostava de quê? Da surpresa do rapaz. Aí esse complemento verbal veio acompanhado da preposição. Você já conhece a preposição. A, ante, até, após, de... Opa, tá aqui o todas deu. todas aquelas. Então, o que são verbos transitivos? Né? Os verbos que enunciam ações que recaem sobre algum objeto, que é o complemento verbal, envolvendo outros elementos da oração. Certo? Vamos embora. De onde vem a palavra transitivo, hein, segundo ano? Quem sabe aí na sala? De onde que ela surgiu? Para que serve? Então, o termo deriva do latim transitare, que significa andar, passar de um lugar a outro. Só para vocês conhecerem qual o significado, né, da palavra transitivo. Escrevi um poema. Escrevi o quê? Um poema. Faça a pergunta. É o verbo transitivo aqui, mostrando para vocês. Agora nós temos aqui o verbo bitransitivo. Bitransitivo, Amadinho, com certeza você já viu aí, né, em outras séries, assim, verbo transitivo, que ele pode ser direto e indireto, é a mesma coisa ao mesmo tempo, dentro da oração, ó. O rapaz declarou o quê? Seu amor. Para quem? Para a moça. Então, aí eles exigindo dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Tá bom? Certo. Então, o verbo bitransitivo, enunciação que está sendo executada pelo sujeito, recai sobre os dois objetos ou ao mesmo tempo, tá bom? Um sem preposição e outro com preposição. E aqui os exemplos. A moça sorriu. Nós falamos do verbo intransitivo. Quando você lê a moça sorriu, tá fechado o sentido? Precisa de mais alguma coisa? Hã? A moça sorriu, não possui um sentido completo? Aqui nós temos o verbo intransitivo, tá? A moça sorriu para o rapaz. Aí, ó. Muda ou não? Aí nós já temos o quê? O verbo transitivo. Agora a moça está na praça. Ó, o verbo está. A moça está na praça. E se na praça aí, você tem que colocar na mente adjunto adverbial de local, de lugar. Exatamente. Então, esse está é verbo intransitivo. A moça está feliz. Aí, esse está é verbo de ligação, tá bom? Porque eu posso retirar, tá, da oração que não perde o sentido. E aqui um quadro para você acompanhar. Nós temos ali verbos e ele vem com o significativo, de ligação ao estado. Quando nós falamos em significativo, nós temos as divisões verbo transitivo. Exatamente. Quais são os verbos significativos? Aqueles que não podem ser retirados da oração. Ele é importante para aquela oração, tá? No caso, são os transitivos, direto e sem preposição, o amar, colocar, compor, comer. Isso aqui é alguns. São transitivos indiretos. Aí, quando fala indireto,
que vem acompanhado da preposição, tá bom? Pode ser a preposição em, a preposição de, o a. Então, nós temos aqui precisar, obedecer e gostar. Temos aqui também o verbo transitivo direto e indireto. Quando que eu tenho, né? Quando ele vai exigir dois complementos. Exatamente, ó. O servir, o enviar, o oferecer, o emprestar, tá certo? E o verbo de ligação ou o estado, né? Que vai indicar o estado, né? Quais são? Aí, ó, nós temos ser, estar, aparecer, continuar, andar. Aí o intransitivo, que também ele é significativo, que ele é importante dentro da oração, é o estar, ficar, andar, ir, descer, viajar, viver. Certinho? Então aqui, amadinhos, conversando com vocês, essa questão dos tipos de predicado, a predicação verbal, que a gente estuda a estrutura da oração, né? Desde daquele primeiro momento que a gente começou a trabalhar sintaxe. Olha, vocês já viram a morfologia, vocês conhecem as classes gramaticais. Agora chegou ao momento de que vamos pegar cada termo, cada elemento e jogar dentro de uma oração. Exatamente. Sabe uma ideia bem bacana, pessoal, para vocês? Agora que vocês já conhecem, falamos sobre o tipo de sujeito, o conceito e a classificação e também o predicado, vamos fazer um quadro. Você pode organizar aí no seu caderno aquele quadro, sujeito, coloca o conceito e aí quais são as formas que eu posso encontrar. Faz um esquema bem bacana para vocês. Depois, sair do sujeito, eu vou trabalhar com o meu predicado. Olha quanta informação nós trouxemos hoje para vocês aqui, perceberam? Falando da transitividade, relembrando as preposições, quando é que eu tenho um verbo intransitivo. Então, qual é o exemplo que eu posso colocar? Percebe? Assim fica muito mais fácil para você utilizar na hora da sua atividade, com o seu quadro pronto. Porque aqui é claro que tem muita informação, mas como que eu, Maria, João, Joana, como que eu compreendi? Então é uma ideia que vocês podem fazer. Organiza é como se fosse um mapa mental? Pode ser também. É um esquema em que você vai se encontrar para poder identificar tipo de sujeito e quanto ao predicado também. E aí você busca os verbos de ligação. Quando eu tenho lá predicado nominal, automaticamente eu vou lembrar de quê? Ser, estar, permanecer. Então, cada um vai montar o seu esquema. Tá? Então, aqui, como a professora falou, vamos fazer o exemplo usando a Joana. Joana gosta de João. Olha só, Joana, João. Olha que criatividade maravilhosa. Olha aí, o que dá para então, extrair daí? Vamos lá, no gostar. Joana, você já sabe que é o sujeito da oração. Aí vem, já tem um núcleo. Joana, gosta de quem? De João. João. Então, esse verbo gostar, você viu que ele precisou de um complemento, de um auxílio ali, né? Ó, gosta de quem? Ó, de quem? Ah, de João. Então, de João está completando o sentido do verbo gostar. Aí vai lá. Outra, a empresa precisa de bons funcionários. A empresa precisa. Mas que? Se nós pararmos assim, quem, né? A empresa precisa, ponto. Tem sentido completo? Aí tá faltando algo, né? Qual é a transitividade do verbo? Precisar. A empresa precisa. Ele é o quê? Ele é um verbo transitivo? Indireto. Por quê? Porque diga aí. Vem, né? O complemento verbal vem com auxílio de preposição para completar o sentido do verbo, tá certo? Da oração. Aí nós temos lá o seguinte: Ana está no hospital. Ana está doente. Ó, está. Lembra do estar. O que você já vai automaticamente lembrar aí? Aí a gente sempre falou aqui. É um verbo significativo. Opa! O que é um verbo significativo? Que eu não posso retirar. Tá certo? Eu não posso retirar qual? É da Ana estar doente ou da Ana estar no hospital?
Mas, professora, para mim esses dois têm o mesmo sentido. Se ela tá no... Não, gente, não piro cabeção, não. É assim, gente. Gramatical, sempre aquela ideia. Tudo bem que a mensagem foi transmitida, mas o que nós estamos colocando para vocês aqui dentro das regras gramaticais, tá bom? Para você compreender em relação à transitividade, aí você busca se está completo, se não está. Isso é para você conhecer. Porque alguém pode falar assim, é tudo a mesma coisa. Já entendi. No sentido, mas quando você vai ali esmiuçar, tem todo um diferencial, tá bom? Aí, Carlos emprestou Mais seu um. carro à namorada. Ou então, para namorada. O verbo emprestar, ele é um verbo bitransitivo. Automático. Ou seja, ele vai exigir dois complementos. Um sem preposição e outro com auxílio de preposição. Emprestou, ponto. O quê? O carro. A quem? quem? Ou para quem? É? Para a namorada, viu só? Então, quando fala bitransitivo ou verbo transitivo direto ou indireto, tá falando do mesmo verbo. Ah, professora, qual que tipo de predicado eu tenho aí? Se eu tenho o verbo transitivo, verbo intransitivo, ó, vai ser predicado verbal. Só será predicado nominal quando aparecer verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. Como no caso a gente colocou, Ana está doente. E aí Ana você aparece tem o está. preocupada. Aparece. Tá, aí você permanece. tem verbo de ligação mais o PS, que é predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? É o adjetivo, uma macete essencial para uma dica, dentro do predicado nominal. E esse predicativo do sujeito vai estar relacionado ao sujeito. Ah, a senhora mostrou aí o predicativo do objeto. João comprou um carro novo. Carro novo, ó. Carro novo, tá completando o sentido do quê? Do verbo comprar. Então, esse carro, esse novo aí, é característica do carro e não do João. Tá entendendo? Porque João é o sujeito. Estão acompanhando os exemplos aí, pelo menos um. Não é necessário que vocês peguem todos, né? Mas pegue pelo menos um e aí você vai trabalhando. E aí é importante que você vá construindo as suas orações dentro dos verbos de ligação. Tá bom? Ser, permanecer, estar, ficar, continuar. E o restante, pessoal, à medida que vocês forem produzindo, vocês vão encaixando cada um. O importante aqui agora, vocês já compreenderam essa questão do predicado. Que eu tenho verbal, nominal e verbo nominal. Exatamente. Certo? Então, amadinho, nós ficaremos por aqui. Ó, nós ficamos por aqui mesmo. Agora, no momento, exatamente. E daqui a pouco retornaremos para a nossa revisão. Até Tchau. lá.